Não é só sobre produtos. A forma errada de aplicá-los ao se maquiar pode estar te impedindo de alcançar o acabamento perfeito que você tanto busca. Nessa aula eu vou te mostrar como que você pode levar a sua automaquiagem desse tipo de acabamento, com erros muito comuns de eu ver as pessoas cometerem por aí, para esse tipo de acabamento muito mais profissional, refinado e que com alterações simples você consegue reproduzir aí na sua casa. O primeiro passo que as pessoas costumam fazer errado é não se preocupar com a preparação de pele para maquiagem, pular direto para a aplicação dos produtos, seja direto para a base, seja direto para o seu protetor solar com cor. E o importante da gente fazer essa preparação de pele é que ela vai deixar um acabamento mais bonito e vai potencializar a durabilidade dessa maquiagem, além de deixar mais confortável também no rosto. Eu vou fazer metade do meu rosto com a aplicação correta, para vocês verem em comparação com a outra metade que vai estar incorreto. E aí, começando com essa preparação de pele, a gente inicia pelo passo da limpeza. Se você acabou de sair do banho, você pode ir direto para a sua hidratação, mas se já tem um tempinho que você finalizou o seu banho, é interessante você fazer essa higienização da pele com um tônico. O tipo de produto que não pode ser utilizado aqui é algum produto que seja muito demaquilante, porque um produto muito demaquilante vai comprometer a fixação dos produtos que vão vir por cima. Então, água micelar, demaquilante bifásico, cleansing oil. Se você utilizar produtos como esses, o ideal é que depois você enxague novamente o rosto, não só aplique e deixe esses produtos lá, porque eles vão comprometer a fixação. Indo agora para a hidratação, não precisa ser muito produto, somente uma quantidade para que você consiga aplicar em toda a região onde vai a maquiagem. E eu gosto de caprichar nessa região aqui abaixo dos olhos, porque é uma região que a gente vai aplicar uma quantidade de produto um pouco maior, vai aplicar mais pó também. Então, para que essa região não fique ressecada, é importante a gente hidratar. Qual é a região que eu não costumo hidratar? Aqui a ponte do nariz e a lateralzinha do nariz. Eu só hidrato até essa curvinha aqui, que normalmente essa curvinha tem um pouco de ressecamento. Mas essa região aqui eu não vou aplicar o hidratante para não comprometer a fixação, porque essa pele do nariz ela é muito, muito, muito fininha e bem esticada. Então o excesso de hidratante pode acabar comprometendo a durabilidade nessa área. Depois que a pele já tiver absorvido bem o meu hidratante, que eu tocar eu não sinto mais ele pegajoso, nem deslizando, aí eu vou vir com uma blindagem para que ela possa acrescentar uma camada protetora na nossa pele, para deixar essa maquiagem um pouco mais impermeável e mais resistente, além de também ajudar no aspecto, porque ela deixa um vício na pele que vai auxiliar a gente deixando um acabamento um pouco mais natural e mais bonito dessa maquiagem no rosto. Do lado incorreto, a gente não fez a aplicação de nada, nenhuma preparação. Aí eu vou direto para a base, e um erro que eu acho gritante da maioria das pessoas que eu vejo a utilizar base, principalmente as que aprenderam a se maquiar assistindo vídeo de YouTube, é que elas colocam produto em excesso. O produto ele só é necessário na medida da cobertura que a gente precisa. Então eu costumo ver várias pessoas fazendo uma camada grossa de base no rosto, principalmente com um produto de alta cobertura, e aí elas pegam todo esse produto, vão aplicando no rosto, fazendo realmente uma camada visível em todas as regiões. E aí depois vem com a esponjinha tentando disfarçar, camuflar o excesso de produto, né? Tentando fingir que esse depósito de produto não aconteceu, torcendo para que a esponjinha absorva também um pouco desse produto. Também vejo aplicarem bastante base na pálpebra. E aí com isso você tem dois problemas. Você vai ter muito produto no rosto, ele vai ficar uma cobertura muito visível, perceptível que você tá com uma camada grossa de produto. E você também vai ter desperdício, porque você está usando o produto mais do que o necessário. Ele vai durar menos na sua mão, né, o seu produto. E uma parte dele você também vai perder para a esponjinha, porque você está fazendo essa aplicação em excesso e torcendo para que a esponja consiga deixar esse acabamento um pouco mais leve.
Enquanto a gente está só na primeira camada de produto, que é só a base, isso pode não parecer tão gritante. Mas vocês vão ver que à medida que a gente for aplicando mais produtos, esse excesso de produto ele vai ser perceptível. Do lado de cá, eu também vou fazer a aplicação com a esponjinha. Peguei uma esponja limpa, mas ao invés de eu depositar o produto e depois tentar fazer ele sumir, eu já começo a aplicação espalhando ele. Então eu começo depositando ele aqui, vou levando para cima e percebam que só com uma única encostadinha do produto eu já consegui cobrir praticamente o rosto inteiro. E eu não tenho a mesma camada grossa de produto que eu tenho desse lado de cá. Peguei só mais um pouquinho para completar a região aqui da testa. E essa cobertura aqui, ela fica mais leve, mais fina, também é mais confortável e mais bonita. Aí você pode se perguntar, mas e na região que eu preciso de mais cobertura? Você pode vir com uma segunda camadinha de produto e concentrar só na região que você precisa de mais cobertura. Você não precisa fazer uma camada grossa em todas as áreas do rosto, porque essa camada grossa em todas as regiões é aquilo que vai fazer a base começar a vincar nas linhas de expressão, é aquilo que vai fazer ela ressecar em regiões mais secas do rosto, é aquilo que vai fazer ela derreter visivelmente em regiões mais oleosas. Então, quanto mais fina a camada de produto, menos problema você vai ter durante o uso dele. Agora, em relação ao corretivo, o maior erro que eu percebo é as pessoas usarem um produto que tem bastante cobertura, porque corretivo normalmente ele é feito para ter mais cobertura do que a base, pegarem o produto direto da varinha, com excesso de produto aqui na ponta, e simplesmente depositarem esse produto aqui, fazendo um triângulo aqui abaixo dos olhos. Não é que esteja errado você fazer esse triângulo, é que não é necessário você usar tanta quantidade de produto para corrigir essa área. E como essa região aqui é muito fina, qualquer excesso de produto ele vai ficar muito perceptível. Do lado correto, eu fiz uma misturinha de corretivos que dá para o meu tom de pele e eu não preciso depositar esse triângulo gigantesco de produto. Eu simplesmente venho depositando, isso aqui poderia ser feito com a própria varinha do produto, tá? É só porque eu misturei eles, então eu estou usando uma espátula. Eu posso simplesmente depositar esse produto nessa região mais profunda do meu olho, que é onde a gente precisa disfarçar com maior intensidade. O que sobrou aqui na espátula eu posso usar para uniformizar a minha pálpebra. E aí do lado errado eu vou vir com a mesma esponjinha, mas isso não é um problema, né? Vou usar o mesmo lado que já tinha base. E aí percebam que não importa o tanto que eu espalhe aqui. Vai ter excesso de produto, a esponja ela vai absorver uma parte, mas ela não consegue dar conta de deixar esse acabamento bonito, refinado, porque de fato tinha excesso de produto. Ela não consegue fazer milagre, né? E aí a gente já observa também um acúmulo de produto nos cílios, nas sobrancelhas. E é tudo isso que vai começando a construir um acabamento de maquiagem que não é o ideal, não é o que a gente gostaria. Do lado correto, eu vou vir com a esponjinha, que eu usei desse lado também, mas eu vou usar o lado que estava limpinho para não ter interferência da cobertura da base. E eu vou fazer o mesmo triângulo que a gente fez do lado de cá, só que esse triângulo ele vai nascer do esfumado dessa pouca quantidade de produto que tinha aqui. Então eu vou dando batidinhas com a esponja. E aí percebam que como o produto ele tem bastante cobertura, aquele pouquinho que eu botei já é mais do que suficiente. Então eu desço com essa cobertura aqui nessa região mais profunda e depois eu espalho ele para lateral. Então eu fiz aquele mesmo V. Mas percebam a diferença de acabamento desse aqui que fica grosso. Imagine se eu tivesse ainda mais linhas de expressão, como ele não estaria. E esse lado aqui como ele fica muito mais suave. E aí o que sobrou na esponjinha, eu posso até pegar mais um pouquinho na plaqueta e uniformizar a pálpebra. Aí a gente tem a mesma cobertura de olheira, né? A mesma uniformização da pele,
mas sem esse excesso de produto carregado. Indo agora para o contorno, nós temos uma coletânea de erros que eu vejo serem cometidos, começando pela cor do contorno. Contorno, ele foi feito para imitar uma sombra. E a sombra, ela sempre vai ter um tom mais frio, mais acinzentado. Eu vejo muita gente utilizando cores quentes como contorno. Pode ser que você consiga dar um efeito um pouco mais sombreado pelo fato dessa cor ser mais escura, mas não é o ideal, porque quando você virar de lado, vai ficar perceptível uma mancha mais alaranjada, mais quente do que o recomendado para sua pele. Além da cor, tem a questão do excesso de produto, que é uma coisa que vocês devem ter percebido já, que é o que eu mais vou bater na tecla ao longo da aula, de excesso de produto. E, por fim, a posição incorreta desse contorno. Eu vejo com muita frequência as pessoas sugarem a bochecha e aplicarem o contorno nessa região. Aí a gente tem um excesso de produto na cor incorreta e no lugar incorreto. Também vem aplicando essa mesma cor no nariz e na testa, só que no meu caso eu não vou aplicar porque a minha franja iria cobrir de qualquer forma. Aí vem com a esponjinha tentando salvar esse excesso de produto, dando batidinhas, 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 batidinhas infinitas. Pode até usar o lado da base assim para esfumar. Mas percebam que, ao invés da gente ter um rosto marcado, mais fino, a gente tem uma mancha alaranjada. Ela tá na altura errada, ela traz o meu rosto para baixo, deixa até um aspecto um pouquinho mais cadavérico, né? Não é isso aqui que a gente deseja de um contorno. E esse do nariz, eu também vejo bastante uma linha laranja em excesso na lateral do nariz. E aí, mesmo que eu tente esfumar, não tem como sumir com isso aqui. Ele fica muito perceptível e não é agradável, não é o efeito que a gente gostaria. Percebam que ele é mais quente do que o ideal. E aí, do lado correto, eu vou vir com um pincel pequeno e bem macio. Eu pego uma quantidade de produto no topo do pincel, que eu acredito que vai ser a quantidade que eu vou usar, mas eu começo pegando pouco e aí, se necessário, eu pego mais produto. E eu vou posicionar ele na região correta, que é logo abaixo do nosso zigomático, e eu já aplico ele esfumando. Então, ao invés de fazer um traço reto e depois tentar apagar esse traço, eu já venho aplicando enquanto eu esfumo. E aí percebam a diferença de como esse lado tá para baixo. Quando você vira de lado tem uma mancha perceptível e desse lado aqui ele faz a marcação onde a gente quer. E eu ainda volto com a esponjinha para dar um pouquinho mais de acabamento aqui, principalmente nessa região abaixo, para não ficar um traço tão perceptível. E aqui a gente consegue um efeito bonito de rosto contornado, marcado, bem cara de top model, diferente disso aqui, ó. E em relação ao nariz, eu vou aplicar quase nada do que sobrou no pincel, não pego mais produto. E eu passo ele só aqui nessa pontinha para realmente devolver um pouquinho da sombra que a gente perde quando faz a aplicação da base. E ainda volto com a esponja, tirando esse excesso. Então a ideia é que quando você vire de lado, você não enxergue o produto. E de frente ele dá esse efeito um pouquinho mais afilado. Desse lado aqui, não importa o quanto que eu vire, você ainda enxerga ele, porque ele tá na cor errada e tá em excesso. Antes de selar essa pele do lado correto, eu vou aplicar blush e iluminador. E eu vou deixar o lado incorreto para aplicar só depois, porque eu considero que antes da pele estar selada, é o melhor momento da gente aplicar tudo aquilo que seja em pó. Porque enquanto ela tá úmida, o que é em pó ainda vai grudar nela. E desse lado a gente vai secar ela toda e depois tentar fazer um pó fixar em cima dessa pele que já está seca. Então isso vai comprometer durabilidade e também não vai dar o efeito esperado. Então, começando pelo lado certo, vou aplicar o blush. Eu pego um pouco na ponta do pincel e a região que o blush deve vir é logo acima de onde a gente fez o contorno. Ele pode vir um pouquinho mais para o centro se você quiser dar aquele efeito mais de carinha queimada,
Mas se você não gostar das suas bochechas, não quiser dar tanta atenção para elas, foca mais nessa região mais externa. E ele não precisa ter um contraste muito alto em relação ao tom da sua pele. Ele pode ser uma cor que é próxima do seu tom de pele, só que ou um pouco mais rosada, um pouco mais pêssego. E o esfumado dele vai vindo até a região do contorno, que aí quando a gente finaliza parece que só foi aplicada um produto. Parece que até agora a gente fez uma coisa só. E essa é a ideia, que os produtos eles vão se misturando. Também vou aplicar o iluminador, e o iluminador vem logo acima de onde acaba o blush. Pouco produto, também não precisa ter um contraste muito alto de cor. E quando eu viro de frente, esse iluminador não deve estar perceptível. Quando a cor dele está correta, né, ele tem um fundo mais transparentezinho, a gente não vê ele de frente, a gente só vê quando a luz bate. Aí aqui significa que ele está num tom bom. E aí eu posso esfumar ele tanto em direção à sobrancelha, lá pra cima, e um pouquinho em direção ao blush, mas não tanto para baixo. Volto sempre com o pincel anterior para esfumar e deixar tudo uma coisa só. E aí a gente não vê diferença entre iluminador, blush e contorno. Parece que tudo é um efeito de nuvem que eles vão se misturando. Ainda para aplicação do pó, desse lado eu vou aplicar o pó antes do blush e do iluminador. E o maior erro que eu vejo da aplicação de pó é excesso de produto. É pegar uma camada grossíssima, passar ele aqui carimbando, fazendo aquele famoso baking. Para tentar secar a camada grossa de produto cremoso que a gente passou antes. E a gente vai conseguir secar essa camada quando a gente aplica bastante produto, só que o resultado também vai ser, novamente, uma pele mais grossa, mais visível e que vai marcar todas as texturas que você tiver. Então, se você tiver linhas de expressão, poros dilatados, cicatrizes, tudo isso vai ficar muito mais perceptível depois que fizer essa aplicação dessa camada imensa de pó. E aqui na região abaixo dos olhos, aplicando um pó um pouquinho mais claro, mas da mesma forma, com produto em excesso. Às vezes até fazendo aquela caminha aqui, deixando de propósito, né, um pouquinho mais de pó, enquanto faz os olhos, para depois vir varrer esse excesso. A primeira coisa que eu percebo é que desse lado eu já consigo sentir a minha pele. Eu percebo que essa região aqui eu fico sentindo que ela tá grossa, que tem camadas de produto ali que não precisavam estar. Vou deixar aqui a caminha. Também vejo passarem aqui na lateral do nariz, né? No queixo. E aqui embaixo, para dar uma limpada assim no contorno. Já do lado certo, eu vou fazer a aplicação de pó com um pincelzinho. Pode ser o mesmo pincel que usou para fazer a aplicação do iluminador. Basta limpar o excesso dele no dorso da mão para que não tenha nenhum produto. E sempre antes de selar, eu dou uma olhada para cima para conferir se não tem nenhum produto acumulado aqui nessa linha. Se tiver algum acúmulo, eu removo com a esponjinha. E aí agora a gente pode fazer a aplicação. Olho para cima para esticar essa pele e venho depositando o pó. E eu posso depositar menos pó sem problemas, porque a gente depositou também menos produto cremoso. Então a gente não precisa de um excesso de pó para selar um excesso de produto cremoso embaixo. E eu gosto de sempre conferir com o dedo, né, se ficou bem sequinho. E estando sequinho a aplicação já está ótima. A gente já pode partir para selar o restante do rosto. E aí vocês já conseguem começar a perceber a diferença de textura aqui abaixo dos olhos, né? O quanto que esse lado acumula e marca mais do que desse aqui.
No restante do rosto eu posso aplicar com a esponjinha sem problemas, mas o que eu faço é pegar uma quantidade muito pequena de pó na esponja e eu ainda gosto de dar uma espalhada assim nela, porque aí a gente tem uma camada fina e uniforme e aí essa única pegadinha de pó que eu dei, eu já consigo selar praticamente essa lateral inteira e aí eu já tocando, eu já percebo que ela tá sequinha. Então o pó ele não precisa ser visível na hora que a gente está aplicando, ele basta cumprir a função dele, que é deixar a pele selada, ou seja, ela sem transferência, né? Ela já com o produto sequinho. Então eu pego mais um pouquinho, bem pouco, espalho ele no fundo aqui e não há desperdício porque o pouquinho que estava na minha mão, ele vai sendo espalhado para as outras regiões dela. E vocês vão perceber, ó, ainda tem o brilho na testa e depois que eu selo, o brilho ele reduz. E o melhor de tudo, quando a gente aplica a quantidade certa de pó, o brilho ele reduz, mas a gente ainda tem uma pele com cara de pele. Ele não fica 100% opaco como esse lado de cá. Porque desse lado de cá fica uma cara de boneco de cera. Não é agradável, não é natural. Logo, essas linhas de expressão aqui, elas vão ficar muito perceptíveis, porque eu vou fazer expressões ao longo do dia. Enquanto que desse lado, ó, mesmo que eu faça o mesmo movimento, não se enxerga tanto, porque tem menos produto. Uma região que eu gosto de caprichar na selagem é aqui, lateral do nariz, então eu pego um pouquinho de pó e não tiro o excesso. Essa região aqui eu coloco ele todo aqui, mas também eu vou dando esse acabamento com a esponjinha e percebam que não fica grosseiro, diferente desse lado de cá. Na região do buço também é importante aplicar, mas não precisa ser excesso. E no queixo. Agora a gente vai para o blush e iluminador do lado incorreto. Levando em consideração que eu apliquei tanto pó que o contorno praticamente sumiu, eu vou reforçar um pouco desse contorno, aplicando ele em pó, mas nessa mesma região, fazendo aquilo que as pessoas fazem, né? E aplicando aqui. Aí agora para a aplicação do blush. A pele já tá super seca, então mesmo que eu aplique um excesso de blush aqui, ele vai ficar visível agora, enquanto eu tô aplicando, mas ao longo do dia ele vai sair, porque ele não tem onde aderir. Então, ter selado a pele primeiro foi o erro número 1, e agora o erro número 2 é vir com excesso de produto no pincel, uma cor com muito contraste em relação à minha pele, e aplicar ela esfregando, que é o que eu vejo muitas pessoas fazerem, nessa região aqui, bem central principalmente, e não unir ela propriamente com a região do contorno. E aí vocês já começam a perceber que a textura vai ficando cada vez mais visível, né? Questões que a minha pele normalmente nem apresenta, mas como a gente foi aplicando camada em cima de camada, você vai começando a ver um pouco de textura indesejada na pele. Como se tivesse uma pele grossa mesmo. E olha a diferença de frente do efeito desse lado para esse. Já na aplicação de iluminador, o maior erro que eu vejo é não escolher uma cor que tenha um contraste ideal com a pele da pessoa. Então, ou pegar um iluminador muito escuro ou muito claro para aquele tom de pele e aplicar ele aqui em cima fazendo um traço e não misturar ele propriamente com o blush. Mas com essa pele por baixo super seca, a gente teria dificuldade de esfumar qualquer coisa que a gente aplicasse aqui, porque está tudo selado. Então a gente não tem espaço para ir misturando. E como a cor está incorreta, quando eu viro de frente você ainda enxerga um acinzentado, uma sombra meio esbranquiçada aqui, porque essa cor ela é clara demais para mim. E como a gente aplicou por cima da pele seca, fica um acabamento esquisito de, ao mesmo tempo que está opaco, do nada vem um pontão de brilho, sabe? É diferente do lado de cá, que tudo parece se misturar. Sendo que foi a mesma fórmula de iluminador que eu usei dos dois lados, eu só troquei a cor e a técnica de aplicação.
Então esse iluminador é o mesmo desse, só que esse aqui tá na cor certa e eu apliquei antes de selar. Esse aqui tá muito claro e eu apliquei depois de ter selado e não esfumei propriamente com o blush nem o contorno. Vou varrer aqui o excesso de pó que eu tinha deixado aqui embaixo. E aí percebam a diferença dos dois lados com a pele finalizada. A gente ainda vai para os olhos, mas em relação à pele, percebam a diferença desse acabamento para esse aqui. Com mudanças simples e utilizando os mesmos produtos. Agora indo para os olhos, é normal que o corretivo acumule na pálpebra enquanto a gente está fazendo outras coisas sem ter selado, né? Mas percebam que o lado de cá, ele acumulou muito mais do que o de cá. Porque eu apliquei uma camada de base, depois uma camada de corretivo e foi bastante produto. Enquanto do lado de cá foi só uma camada de corretivo para uniformizar. Então eu vou espalhar esse excesso. Só para tirar um pouquinho dessa marcação, mas eu acredito que desse lado ela nem vai conseguir sair 100%, porque tinha de fato muito produto. Do lado de cá, como era menos produto, é muito mais fácil tirar essa marcação. Parece que ela nunca esteve ali. E essa parte dos olhos vai ser sensacional, principalmente para você que tem a pálpebra gordinha, assim como a minha, que é aquela pálpebra em que nosso côncavo ele é escondido, você não consegue enxergar ele normalmente, né? Ele é um côncavo encoberto. E eu ainda tenho essas dobrinhas aqui no final, então é um formato de pálpebra muito comum, mas é um formato de pálpebra que a gente não costuma ver as pessoas maquiarem, principalmente quando a pessoa está maquiando uma modelo. Ela costuma escolher aquelas modelos que têm uma pálpebra, além de super espaçosa, grande, aquela pálpebra que o côncavo ele é bem definidinho, você consegue enxergar ele facilmente. E ainda para o primeiro erro, do lado de cá, eu vou começar o côncavo com um pincel que não é específico para o côncavo. Por quê? Esse pincel ele não é todo arredondado, ele tem um certo achatamento aqui. Então ele tem um lado mais largo e um lado mais fino. Ele não é ideal para o côncavo porque ele não dá um acabamento totalmente difuso, né? Ele vai ter algumas regiões que vão deixar ele um pouquinho mais marcado pelo fato dele ser um pincel que é um pouquinho mais amassado. E aí eu vou pegar um marrom bem escuro para fazer essa marcação do meu côncavo, que é uma coisa que eu costumo ver as pessoas fazendo, né? Tentar ir para um contraste já máximo, para já mostrar de vez o efeito da sombra. E levantando a sobrancelha, né? Aí levanta a sobrancelha e aplica aqui, ó. Meu côncavo está aqui. Aí a gente não consegue aproveitar o formato inteiro do pincel porque ele só vai em uma direção. E se eu viro ele, ele já fica largo demais. E aí percebam que eu fiz todo um esfumado aqui. E mesmo tendo uma quantidade considerável de produto, quando eu abro o olho, relaxo normal, ele some. Por quê? Ele tá bem na dobrinha que a minha pálpebra esconde. E aí a única coisa que aparece é um pouquinho do que eu esfumei aqui pra cima e que ainda deixa o formato do meu olho um pouquinho quadrado, né? Porque ele subiu aqui e depois desce. Então não é o ideal. Enquanto isso, do lado correto, eu vou vir com um pincel que é totalmente redondo. Todos os lados dele são redondos, né? Ele é completamente redondo aqui e é completamente redondo aqui também. Então ele é super maciozinho. E ele consegue dar um acabamento muito melhor na região de côncavo. Venho com uma cor que não tem um contraste tão alto quanto essa, né? Não é uma cor tão distante do meu tom de pele. E ao invés de eu levantar a sobrancelha para encontrar o meu côncavo, eu relaxo a sobrancelha. A única coisa que facilita de fato é eu levantar o queixo, porque eu consigo esticar a minha pálpebra. E levantando o queixo, o meu côncavo ele não muda de lugar. Se eu faço assim, a pele sobe e parece que meu côncavo ele tá aqui. Mas aí quando eu relaxo, vocês já viram o que acontece. Então, ao invés de levantar a sobrancelha, eu ergo o queixo, que aí eu consigo esticar minha pálpebra. E eu faço a aplicação dessa cor que tem pouco contraste com movimentos suaves em toda a região do meu côncavo. E aí a gente já começa a fazer a delimitação desse côncavo.
E eu também gosto de dar uma esfumadinha assim na borda para que não fique um arco certinho, sabe? Pra gente não ver onde começa nem onde acaba. Já tô sem produto no pincel, é só a quantidade que já tinha aqui. E aí eu vou desfazendo, porque aí o que é que a gente consegue? Mais profundidade. Percebam que aqui ele acentua o fato de que minha pálpebra é gordinha. Ele faz parecer que ela é mais gordinha ainda, porque ele faz sombra na parte que entra e deixa a parte mais clara, mais pronunciada, né? Enquanto que desse lado a gente consegue dar uma leve disfarçada nisso. E aí, se eu quero mais intensidade para essa cor, eu posso vir com a cor um pouquinho mais escura, posso. Inclusive, vou usar a mesma desse lado para vocês verem que não é a questão da cor em si, é a questão da técnica, né? Eu vou envolver ela numa cor de transição, numa cor que é média, não é tão escura, e o acabamento vai ficar bem melhor. E aí eu venho com um pincel menorzinho, que é para ele ficar essa aplicação delimitada por dentro do outro. E percebam como fica diferente, ó. Aqui a gente já consegue mais profundidade ainda. Gosto de voltar com o pincel anterior para dar de novo mais acabamento. A gente já tem uma sombra que é bem impactante, usando apenas duas cores, e é completamente diferente disso aqui. Esse aqui, inclusive, acinzentou, e não era a intenção acinzentar porque eu usei um marrom, só que eu usei um marrom que ele é bem escuro, e direto na cor do corretivo ele dá essa acinzentada, enquanto que desse lado, tendo usado um marrom médio antes, quando eu venho com o marrom mais escuro aqui, ele não acinzenta. Ele fica bonito, ele dá essa profundidade. E aí, do lado errado, eu vejo muita gente querer dar mais intensidade. Vou pegar uma sombra ainda mais escura para intensificar isso aqui que eu já fiz com o mesmo pincel e vindo no mesmo lugar que a gente já tinha aplicado e com o mesmo movimento, né? De levantar a sobrancelha, tentar fazer esse zigue-zague, tentar fazer esse vai e vem. E aí acaba botando muita força no pincel, porque percebe que não tá esfumando como ela gostaria. E não consegue ter um efeito bonito. Percebam a diferença de efeito que acontece na minha pálpebra, desse lado para esse. Esse aqui ele levanta, deixa um ar um pouquinho mais acordado, enquanto que esse aqui ele só intensifica o fato de que eu tenho uma pálpebra gordinha. E aí agora eu vou aplicar uma sombra de destaque na pálpebra móvel. Do lado errado eu vou vir com o pincel novamente bem achatado, e esse é um pincel muito comum que eu vejo nos kits das pessoas. Ele na verdade é um pincel para corretivo, né? Mas eu também não uso ele para corretivo, porque eu prefiro tudo com aplicação mais difusa, eu acho ele muito concentrado. Eu uso esse tipo de pincel mais para limpeza de linhas, então faz o contorno do lábio, se algo deu errado eu venho com ele para limpar. E não para depositar nada, porque eu sinto que ele deixa esse depósito de produto muito marcado. Mas eu vejo muita gente usando ele para aplicação de sombra, né? Porque várias das pessoas é o que elas acabam tendo no kit. Então eu vou vir com um iluminador até, não é nem uma sombra. Vou vir com o iluminador bem claro, extremamente contrastante com o escuro que estava aqui, né? Pulando já do super claro para o super escuro. E aí eu vejo as pessoas aplicarem aqui na pálpebra móvel uma fileta de sombra só abaixo do que elas tinham aplicado antes. E aí, se volta para esfumar, né, que eu acredito que muitas nem voltem para esfumar, mas deu uma esfumadinha aqui. Ó, é tanto produto que eu tô aplicando desse lado que ele vai até caindo. E aí isso aqui não favorece em nada. Então, do lado de cá, eu vou fazer como eu gosto de fazer. Inclusive, se você não tem um pincel fofinho para depositar sombra, você não precisa, você pode fazer essa aplicação com o próprio dedo. Eu vou fazer a aplicação com o dedo. Vou usar uma cor menos contrastante, que é o mesmo tonzinho de iluminador que eu passei no rosto. E eu sempre volto com o pincel da cor intermediária para esfumar essas bordas. Então eu esfumo a borda daqui e esfumo a borda do côncavo. E aí percebam como esse acabamento aqui, ó, ela sobe mais, ela faz a projeção que eu quero nessa parte aqui
e ela se junta com o restante do que a gente fez, enquanto que desse lado aqui parece que meu olho é bem miudinho. Para a parte inferior dos olhos, eu vejo muita gente querendo, eu quero que seja mais básico, ou não gosto de usar lápis, então eu vou usar só uma sombra e vou aplicá-la do lado de fora para deixar o meu olho maior. Isso funciona normalmente, né, quando a técnica ela é bem executada, a gente fazendo essa aplicação por fora, o olho ele vai parecer maior e não fica tão marcante quando a gente aplica o lápis por dentro. Mas o que eu mais vejo é a pessoa fazer uma linha super marcada, normalmente com pincelzinhos assim chanfrados, com marrom escuro, e não dá acabamento. E aí o que é que a gente consegue com isso aqui? O olho ele faz isso. Ele parece que está mais aberto, mas ele está mais aberto no lugar errado, ele está aberto aqui fora. Como se tivesse dado uma leve derretida. Não é que você não possa aplicar sombra por fora, mas se você gosta desse efeito de sombra por fora, como é que eu recomendo fazer? Eu começo com um lápis marrom na linha d'água. E o marrom, ele vai acabar sendo mais suave do que o preto, mas ele vai trazer a intensidade que a gente precisa. E aí a gente até pode vir dando acabamento nele, com aquele mesmo pincelzinho chanfrado, só que tem que ter cuidado para que essa linha não fique tão marcada. Então é bom caprichar nesse movimento de esfumar o lápis. E para aumentar a durabilidade desse lápis, é sempre bacana vir com a sombra mesmo em pó. E aí a gente pode aplicar ela aqui por baixo, do mesmo jeito que foi aplicado do lado de cá. E essa inclusive é a mesma cor. Só que percebam que quando a gente já tinha aplicado o lápis, ele não deixa acontecer esse efeito de olho caído. A gente tem o mesmo acabamento por fora. O olho também parece um pouquinho maior, mas ele não fica com esse ângulo alterado, a rotação dele parecendo que está para baixo. Ele vai parecer mais para cima, principalmente depois do próximo acabamento que eu fizer. E sempre caprichando no esfumado. Se possível, volta com aquele pincelzinho menor que a gente usou com a segunda cor no côncavo, mas ele o mais limpo possível, quase nada de produto, só para realmente dar esse acabamento aqui. Pode inclusive pegar bem pouquinho da cor intermediária nesse pincel e passar aqui. Se for um pincel menor, é melhor ainda. Mas aqui eu quis deixar mais prático usando o mesmo que eu já tinha usado. Para facilitar vocês não ficarem em mente que tem que comprar 50 pincéis. E olha a diferença de acabamento desse olho para esse. E para finalizar esse olho, para mim, a maior diferença de todas é a questão de acabamento do cílio. Mesmo que a gente não vá usar cílio postiço, seja uma maquiagem um pouquinho mais básica, eu fico pra morrer quando eu vejo alguém pegar uma pálpebra móvel que tá assim super clara e ela ir direto com a máscara de cílios sem ela ter colocado nenhum acabamento antes dessa máscara. Então a pessoa simplesmente pega, tô com o olho aqui do jeito que tá, até os próprios cílios estão brancos. Aí eu só pego a máscara de cílio, aplico aqui de qualquer jeito. E pronto. Um dos acabamentos que eu acho mais importantes quando a gente está falando de olhos, mesmo que eu não faça sombra nenhuma, eu só aplico um pouquinho de corretivo e pó para selar, eu sempre faço esse acabamento, que é fazer um mini delineado somente na região dos cílios para dar a impressão do olhar mais aberto, de cílios mais cheios e de fato conseguir trazer um acabamento para essa região. Porque quando a gente só aplica produtos claros aqui, a gente fica com essa região um pouquinho pelada. E aí vocês vão ver a diferença em relação ao outro lado. Vou utilizar um delineador preto para fazer esse acabamento, mas ele também pode ser feito com lápis preto, com lápis marrom, com delineador marrom ou até mesmo com sombra em pó. Só que quando a gente faz com a sombra em pó, a gente tem que ter cuidado
de não ter deixado essa região muito, muito, muito selada com as sombras anteriores, senão a sombra que vem por cima não vai fixar tão bem. E eu vou dar acabamento nessa raiz dos cílios. Sempre começo por fora, que é onde eu quero que fique a maior parte do produto, e depois eu vou entrando. E eu, particularmente, gosto de fazer só até a metade do olho, porque eu sinto que ela dá essa alongada, faz o olho parecer mais levantado. Vou vir aqui por baixo só para dar um acabamentinho, para ele não ficar muito curto. E aqui seria opcional puxar um gatinho, mas eu vou deixar ele acabando no limite mesmo. E em relação aos cílios, como meus cílios são bem retos, quando eu aplico máscara de cílios, eles até aparecem, porque eles são grandes, mas eles são retinhos e eles aparecem mais ainda se eu utilizo um Curvex antes. Então, eu sempre uso o Curvex, porque ela vai deixar o acabamento ainda melhor. Ó, eu nem apliquei a máscara ainda e ele já aparece. E eu venho aplicando da forma que eu gosto de aplicar a máscara de cílio, que é começando bem da raiz do cílio, fazendo zigue-zague pra cima. Que aí eu sinto que ela dá uma encorpada melhor. Percebam a diferença de como que esse olho aqui ele fica mais levantado, sem falar que ele fica visivelmente com acabamento mais refinado, com mais cara de profissional, do que esse aqui, que ele grita que foi feito sozinho, e não só foi feito sozinho em casa, assim, né? Mas ele foi feito sozinho em casa por uma pessoa que não tem tanta prática com maquiagem. E são detalhes pequenos que você consegue alterar com as próprias cores que você já tem, porque se você tem material para fazer isso, você tem material para fazer isso. Agora, para a sobrancelha, o principal que me incomoda em relação às sobrancelhas é as pessoas preencherem demais, deixarem ela muito escura, muito marcada e principalmente muito certinha, assim, no sentido de deixar ela toda um bloco, não deixar nenhum espaçamento que pareça fio, deixar ela toda completa, principalmente nessa região aqui mais interna. É chegar com a cor muito escura e deixar ela quadrada, até fecha esse quadradinho aqui assim, ó, e sobe com ele assim e preenche. Isso aqui pra mim é o fim. E com essa mesma cor de sombra, a gente consegue um resultado completamente diferente, usando o mesmo pincel, com a mesma sombra. É só a gente começar pela região mais externa, fazendo traços mais leves e deixar o pelo manter a cara dele de pelo. Não tentar transformar tudo num bloco. E aí só com o restinho que sobra no pincel eu vou chegando aqui na frente, cada vez com a mão mais leve. E aí a gente tem uma sobrancelha que fica preenchida, mas ela ainda tem cara de uma sobrancelha. Desse lado de cá eu vou dar uma leve penteada nela com um gelzinho, para deixar ela um pouquinho mais na diagonal, mais fixa, durar o dia todo. E eu sinto que isso aqui dá um ar mais moderno, porque é um estilo que tem se usado mais atualmente. E também pelo fato de você levantar um pouquinho mais os pelos, você consegue enxergar melhor tracinhos de pelos. E finalizando com os lábios, o maior erro que eu vejo em relação à maioria das pessoas é não saber delimitar corretamente o desenho da boca. Então elas vêm direto com o batom. Não segue o desenho especificamente, uma parte desce, outra parte sobe, aqui
um pouco mais para fora. Enfim, simplesmente passa e reza para ter dado certo. Mas se você tem dificuldade de saber onde está o desenho do seu lábio, você pode começar a aplicação por um lápis de contorno labial, que além de facilitar, porque ele é mais preciso, ele também vai dar uma dimensão a mais para o seu lábio, vai dar uma projeção. O lábio fica mais bonito e fica com mais cara de acabamento profissional. Depois de aplicado o lápis, aí a gente vem com o batom. E eu gosto de dar essa esfumadinha com o dedo, só para ser mais prático. Mas ela pode ser feita com o pincel se você tiver receio de acabar errando. E esse é o resultado final da diferença do nosso lado incorreto. Excesso de produto, texturas visíveis, com essa parte ainda mais projetada, a sobrancelha muito marcada, o lábio menor do que ele é naturalmente, a lateral do nariz manchada de laranja, com linhas que vão marcar, a partir do momento que eu for sorrindo, textura aqui no queixo, que normalmente não é perceptível na minha pele. Tudo marcado. Enquanto que desse lado, a gente tem um acabamento suave, a pele tá bonita, as coisas se conversam, o contorno, blush, iluminador parece uma coisa só, o lábio com acabamento bonito, projetado, volumoso, a sobrancelha natural. E o olhar mais levantado, dando uma leve disfarçada no inchadinho da pálpebra, que me deixa com mais cara de acordada, e um acabamento mais profissional. Agora que você aprendeu a diferença entre a maquiagem executada de forma correta e de forma errada, você tem duas opções. A primeira é continuar fazendo do jeito errado, sozinha, batendo cabeça, gastando tempo e perdendo dinheiro investindo em produtos que não fazem diferença no seu resultado, ou aprender comigo, passo a passo, com técnicas profissionais que vão te levar ao acabamento dos seus sonhos, valorizando ainda mais a sua beleza. Eu me chamo Mari Matos, eu sou maquiadora desde 2014 e ao longo desses 11 anos de experiência eu fui refinando a minha técnica de maquiagem. E aqui o que vocês estão vendo é um pedacinho do meu ateliê, no qual eu atendo dezenas de clientes todas as semanas, com as mais diversas feições. Então o que vocês vão receber dentro do Intensivo Automake são conceitos de maquiagem, não só copia e cola, para que você consiga adaptar para as suas particularidades. Confira agora um pouquinho dos depoimentos de algumas alunas que já passaram pelo curso. Assim como essas mulheres que você está vendo agora na tela, você pode estar se maquiando com perfeição muito em breve. Basta você garantir a sua vaga clicando no link aqui abaixo.